princípio vital. Qual a importância do princípio vital? Por que alguns seres são ditos orgânicos, outros inorgânicos? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro 1 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o princípio vital. Para a gente iniciar, na parte primeira do livro, diz assim: seres orgânicos e seres inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e outros. Vamos dar início com a questão 60, quando Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Então, nós sabemos que tanto os seres orgânicos quanto os inorgânicos, eles são formados pelo fluido cósmico universal. Por isso que ele diz que a lei da atração é a mesma para todos, porque todos são formados pelo mesmo material. A diferença é que nos seres orgânicos nós encontraremos o princípio vital, que são, então, as plantas, os animais e o ser humano. Então, essa é a diferença, mas a lei que atrai a matéria para a formação desses seres é a mesma. No 61, a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi a seguinte: existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Os corpos orgânicos e inorgânicos mostram alguma diferenciação no que toca à sua presença. Todavia, nos seus fundamentos, é a mesma matéria primitiva a obedecer ao tempo, à força da gravidade e ao agente universal. Devemos saber que toda a matéria é visitada por fora e por dentro, por esse agente universal. Entretanto, nos corpos que já mostram maturidade e que passam a ser corpos orgânicos, ele encontra coesão, animalizando a própria matéria e dando aspectos de mais vida. Ele, esse agente divino, é que faz surgir movimento próprio, caindo o corpo na classificação de outro reino, que é dos corpos orgânicos. A matéria primitiva é a mesma onde quer que estejas. Ao sair da fonte universal, ela vai tomando caracteres diferentes, até chegar à sublimação. Em todos os planos existe matéria, na rarefação que o progresso a faz atingir. Não podemos separar a matéria do espírito, em nenhuma circunstância. Como não podemos nos separar da fonte de vida que nos gerou. Deus é Deus, de tudo e de todos. A matéria nos corpos orgânicos está animalizada, nos diz o Livro dos Espíritos, e ela, nos corpos psíquicos, está espiritualizada. Para que entendas melhor essas leis, deve somente entrar pela porta do amor, que as tuas faculdades de entendimento abrir-se-ão até o desconhecido, e cada vez mais avançarás em direção a Deus. A questão número 62, Kardec pergunta aos espíritos:
Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O agente divino, ele impenetra em tudo. Toda a criação, esse agente divino está presente, nos seus mínimos detalhes. A matéria, quando mais ou menos amadurecida, se afiniza com esse agente divino e fica, então, em estado de vivência animalizada. Dentro da doutrina dos espíritos, ela nos faz entender que a gente tem que respeitar todas as formas de vida que existem. Devemos respeitar, na verdade, tudo que existe. Por quê? Porque tudo que existe traz o traço da divindade, ou seja, tudo foi criado por Deus, né? E tudo tem um princípio, um tempo para o desenvolvimento e para que a vida ali opere, para que ela se desenvolva. Em cada coisa, em cada alma, está presente a proteção de Deus. E essa proteção, ela não falha nunca. Na questão 63, a pergunta é a seguinte: o princípio vital reside num agente particular ou não é mais do que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou é uma causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Sobre essa questão, Miramês nos diz: Deus, sustentáculo da vida em todos os quadrantes do infinito, deixa escapar de si um agente divino, cujo fulgor não podemos descrever, pois os nossos sentidos são frágeis para registrá-lo em sua totalidade. Esse fluido puríssimo de força cósmica dá início às suas intermináveis modificações. A força vital é filha da matéria universal. Esse agente magnético, ao tocar a matéria em estado de inércia, empresta-lhe movimento. Assim é a própria vida. A matéria bruta é o primeiro estágio. O tempo a coloca em estado receptivo e a força vital dar-lhe-á o movimento. Assim, ela avança pelo desabrochar de suas qualidades, buscando a vida, modificando estruturas e criando condições para servir de corpo ao espírito imortal. Na questão 64, Kardec faz a seguinte pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos consecutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Para resultar daí que a atividade não tem seu princípio num agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Isso é consequência do que dissemos. Bom, quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, ele questiona se além do espírito e da matéria existe uma força. E os espíritos respondem que sim, que é uma energia vital, e que essa energia vital é a força que faz com que o espírito fique unido à matéria.
Nós podemos fazer uma associação aqui. Quando a gente tem esses brinquedos, um ursinho, por exemplo, que precisa de uma bateria ou de uma pilha para se movimentar, para andar. Esse ursinho, então, se a bateria, a pilha termina, esse ursinho para, ele não se movimenta. Essa analogia nós podemos fazer conosco. Nós nos movimentamos, andamos, nos reproduzimos, temos uma existência, realizamos atividades. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, o que acaba acontecendo? É essa energia vital, essa união entre o corpo e entre o espírito que se quebra, que se desprende, que volta para a sua essência, que é o fluido cósmico universal, fazendo com que o nosso corpo perca a sua capacidade de movimento, que perca a sua capacidade de ação. Então, a matéria sem o espírito, ela não é nada. Ela é algo sem atividade nenhuma. Só que para unir o espírito à matéria, é necessário esse fluido cósmico universal, né? Ou o fluido vital, como a gente chama. Em casos, por exemplo, de um homicídio, de um suicídio, desculpa. Caso de um suicídio, a pessoa ainda está impregnada desse fluido vital. Então, a gente ouve narração de várias situações onde o espírito fica preso ao corpo que está em decomposição. Por que ele fica preso? Exatamente porque esse corpo ainda está impregnado desse fluido vital, o que não acontece com a morte natural. Quando a pessoa morre naturalmente, o fluido vital dela vai aos pouquinhos se desprendendo do corpo, e o seu espírito aos pouquinhos vai sendo liberado, até que o plano espiritual faz esse desenlace definitivo e o corpo, né, inerte, não tem nenhuma ação, lógico que não tem, como acontece quando o corpo morre, o espírito ainda fica ali próximo, devido a essa energia, a esse fluido vital. Então, é uma bateria, é uma carga que ainda fica no corpo, por isso que o espírito fica preso. E quando a gente ouve relato de várias pessoas que quando já estão próximas à morte, são bem velhinhas, elas veem parentes, elas veem outras pessoas, a gente acha que elas estão delirando, só que o espiritismo vem nos provar que não, que o que está acontecendo? O espírito estava preso ao corpo pelo fluido cósmico, né? Pelo fluido cósmico, não, pelo fluido vital, por essa energia vital. No momento que essa energia vital vai se desprendendo, esse espírito vai ficando liberto, ele vai se libertando do corpo, e ele consegue antever coisas que ele não via quando desencarnado. Então, aí está a importância do fluido vital. O fluido vital nada mais é do que essa carga, essa bateria, essa energia que nos faz, né, viver, que nos faz realizar todas as atividades. Não é o corpo que realiza as atividades, é o espírito que precisa desse corpo e que se une a esse corpo através desse fluido vital. Então, tudo aquilo que a gente faz provém do nosso espírito. Esse nosso espírito, ele está aqui encarnado para evoluir. Ele está aqui encarnado para exercitar a sua paciência, a compreensão, os bons sentimentos, a resignação, aprender, passar por provas. Então, nós precisamos entender, compreender que é uma experiência que Deus nos dá pela sua bondade e aproveitar e sermos mais dedicados, mais pacientes, mais compreensivos com os nossos irmãos. E assim fazemos o bom uso desse fluido vital, né, desse que o nosso espírito usa para aproveitar as funções desse nosso corpo orgânico, que usamos temporariamente, indo buscar novamente uma outra existência, um outro corpo orgânico, para novamente, né, que seu espírito possa se prender, possa se organizar e ter uma nova existência. E assim em diante. Adiante. Bom, na questão 65, a pergunta que os espíritos respondem é a seguinte: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O fluido vital, ele é
associado à matéria. Um não tem sentido sem o outro, né? Então, não existe como eu medir onde começa a matéria, onde começa o fluido vital. Se nós pegarmos, por exemplo, uma pilha, eu vou ter na minha mão a matéria, a pilha, e dentro dela vai estar a energia elétrica que faz movimentar um radinho, que faz movimentar um brinquedo. Mas eu não tenho como dissociar aonde está a energia, onde está a matéria. Quando terminar a energia, perde o sentido da pilha, ela não funciona mais, eu tenho que descartar. Então, existe essa associação entre o fluido vital e a matéria. Um não tem sentido sem o outro. É isso que os espíritos querem nos explicar nessa questão. Então, 67 diz assim, desculpa, 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Miramês nos diz também: o princípio vital é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. No entanto, sem perder o nome nem seus objetivos, ele demonstra modificações na sua trajetória. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que passa a animar. Condiciona o corpo em seu profundo cinetismo, dando-lhes atividades inúmeras, nos fazendo sentir a diferença da matéria inerte, que também o deixa transitar, mas sem nenhuma afinidade molecular. Escapa-lhe a expressão de atividade própria, mas é bom que se note, essa atividade ainda não é a vida. Ele recebe da fonte energética do suprimento maior e não a dá. Convém distinguir este aspecto para que se possa compreender melhor os segredos da natureza, dos movimentos e dos espíritos. A matéria evolui. Ela, com o passar dos tempos, desperta suas qualidades que dormem em seu seio em busca da perfeição. Cada criatura está sendo constantemente envolvida por essa vitalidade, e essa energia sublimada é, pois, modificada de acordo com a elevação da alma que a recebe. Sobre essa parte, podemos explicar que a vitalidade, ela se desenvolve quando irradia em um corpo, impulsionando esse corpo para o movimento. No encontro do corpo com essa vitalidade, vai se expressar a vida. Por isso que a gente diz que sempre que há vida, há movimento. Movimento é vida. Sobre a força vital em um corpo, a colega comentou alguma coisa anteriormente que pode se analisar o que acontece com uma corrente elétrica. Quando aciona um motor, por exemplo, e faz gerar movimento, faz mover essa maquinaria. Então, quer dizer que essa corrente elétrica, ao chegar ali, vai dar vida, porque faz mover os aparelhos que eram considerados antes inertes. Outro exemplo que a gente pode dar é o feto no seu ambiente gerador. Com poucas semanas, esse feto recebe uma corrente vital que faz ele se mover. O coraçãozinho desse feto, que ainda é um órgão rudimentar, recém se formando, ele começa a bater, impulsionando o sangue, impulsionando o fluxo sanguíneo. E isso vai permitir aos órgãos que estão se formando
a ter um movimento saudável, a fazer com que esse ser adquira vida. Então, quer dizer que sem a matéria não pode encontrar, sem esse agente vital, não tem vida. Né? Isso já é bem claro, não existe vida. E essa matéria, então, sem esse agente vital, não encontra existência no seu tempo, né? Não encontra vida no seu tempo. A força vital, quando ela cessa de um corpo, então a gente pode dizer que esse corpo falece, ele deixa de ter vida. Agora a nossa colega Miriam vai ler uma mensagem, vai apresentar uma mensagem, para depois a gente poder fazer o encerramento, então. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o peito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará e nenhum obstáculo conseguirá impedir que desagues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Que assim. Com essa bela mensagem, então, nós encerramos esse estudo de hoje. Eu quero convidar a todos para que continuem conosco, fazendo estudo, lendo, pesquisando e nos auxiliando. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre a vida e a morte. Vamos compreender o porquê morremos, por que nós nascemos, vivemos, temos uma existência e após essa existência, então, desencarnamos. Convido você a curtir os nossos vídeos, a comentar os nossos vídeos e, o mais importante, compartilhados para que essa mensagem que Jesus nos deixou através da codificação espírita possa chegar a todas aquelas pessoas que gostam de compreender um pouco mais, de entender, de saber um pouquinho mais sobre a doutrina e sobre aquela mensagem que Jesus veio nos deixar através do Consolador Prometido, que nada mais é do que o Espiritismo. Então, até breve, e contamos, né, nós contamos com vocês no nosso próximo vídeo na semana que vem. E até lá!